Semana passada, a gente começou a fazer o quadrinho, a gente pegou a primeira instrução que o mestre deu, que foi qual? Quem que lembra? Rodrigo falou na ponta da língua semana passada. Qual foi, Rodrigo? A instrução número 1 do Mestre Jesus. Humildade. Muito bem, Sussu. Fala, Rodrigo. Eu já ia errar com uma certeza danada aqui. Sussu, acho que ela estava na anotação dela ali, que ela falou humildade, né? Mas tem muitas outras, e vocês vão me ajudar a construir juntos. Eu não trouxe nada pronto hoje, vocês que vão construir comigo. Então, vai ser microfone aberto hoje direto. Vamos lá. Recapitulando, tá? Para a gente poder pegar a linha de pensamento. No capítulo anterior, teve aquele discurso de Jesus com Hanã, e Jesus disse que seus discípulos chegariam de todos os cantos para auxiliar na construção do reino de Deus na Terra. Nós sabemos que esta é uma construção nos corações dos homens, nós, né? E que o mestre ainda não concluiu a sua missão, porque senão nós estaremos num planeta, né, ditoso, num planeta feliz. Não é o caso ainda. Vamos chegar lá, mas ainda não é o caso. Que nós somos aqueles amigos que chegariam de todos os lugares. Nós chegamos a essa conclusão. E se ele não concluiu, e ele disse que quem construiria com ele seriam os amigos que chegariam de todas as partes, se a gente está aqui interessado em entender o Evangelho de Jesus, nós somos esses amigos que estamos chegando de todas as partes. Mas, para que possamos nos empenhar nessa construção, precisamos observar se somos aqueles que, como a multidão, apenas passa pelo Cristo e seu Evangelho, se já somos aqueles que querem caminhar ao lado do Cristo, aprender, compreender os seus ensinamentos, como os primeiros discípulos, ou se até já podemos ser os intérpretes dos seus evangelhos, se já podemos vivenciar de alguma forma alguns dos seus ensinamentos. Não somos espíritos superiores ainda, mas já podemos, né, praticar a bondade, a empatia, a caridade, a transformação íntima. Isso a gente já tem capacidade de fazer. E aí, 3 perguntas eu trouxe para a nossa reflexão semana passada. Eu estou passando pelo Evangelho? Eu estou caminhando com o Evangelho? Ou eu estou divulgando o Evangelho na minha vida? Esse é o resumido que a gente viu no final do capítulo anterior e já nesse capítulo. Assim como foi para os discípulos do Mestre, aqui a gente começa o capítulo de hoje, o trecho de hoje. Capítulo não, o trecho de hoje. Assim como foi para os discípulos do Mestre, também para nós não é uma tarefa fácil. Mas se nos colocarmos em movimento sincero, de verdadeira transformação, e se escutarmos, eu coloquei escutarmos aqui entre aspas, porque não é só escutar, né? É escutar, trazer para o coração, colocar na nossa vontade, empenhar o nosso comportamento. As instruções que o mestre dirigia aos seus discípulos, teremos um grande roteiro a nosso favor. E são essas instruções que a gente vai começar a ouvir hoje, tá? Até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Não. Já pode fazer, não? Então pode seguir? Então vamos lá. Então, a Sueli já falou para a gente, semana passada nós vimos a primeira instrução do mestre, que foi a humildade, né? Que ele exemplificou o tempo inteiro que seria o maior instrumento contra o orgulho, a vaidade, né? A raiva, todos a fonte dos males que nós trazemos. Então, a humildade é o número 1. No final, hoje, do nosso estudo, esse quadro aqui, eu espero que ele vai estar completinho. Por enquanto, a gente só tem a humildade. Então, vamos lá. Boa Nova, né? Humberto de Campos, capítulo 5, Os Discípulos. Aqui começa o trecho de onde nós paramos semana passada. E ele começa assim, ó. De conformidade com a narrativa de Mateus, aqui, Humberto de Campos já está dando uma mensagem para a gente. Ele está falando assim, ó, o que está escrito lá no Evangelho de Mateus é exatamente aquilo ali que aconteceu. Eu estava falando, de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir
para as realizações que lhes competiam concretizar. E aí Jesus começa assim: amados, sempre amoroso, né? Sempre acolhedor. Amados, entrou Jesus a dizer-lhe com mansidão extrema. Aqui a gente vai começar. Antes da gente começar, eu gosto sempre de trazer, porque tem muita gente que está fazendo isso, né? Que está gostando de fazer isso, e é uma viagem assim, maravilhosa. É fazendo o quê? Pegando esses capítulos do texto do Evangelho, que está lá na Bíblia, e lendo, fazendo uma comparação, né? É uma viagem muito boa. Então, eu gosto de colocar aqui. Então, o que acontece? Esse trecho, ele está em Mateus 10, ele vai do versículo 1 ao 33. E dependendo da tradução, né, do Novo Testamento, ele abrange 3 capítulos. Esses 3 capítulos aqui eu tirei da Vulgata. A Vulgata é uma das traduções dos livros da Bíblia, tá? A Bíblia, ela tem o Novo Testamento e tem o Velho Testamento, né? Então, a Vulgata, ela foi a primeira tradução para a língua latina. Eu não uso a Vulgata para estudar. Normalmente, quem estuda à luz da doutrina espírita, ou quem estuda os evangelhos, ou do Novo Testamento, ou os livros do Antigo Testamento, estuda com a Bíblia de Jerusalém, né? Ou a da tradução do Haroldo. Por quê? Porque são traduções que não têm cunho religioso, não têm interpretação. Elas são traduções literais. Então, eles foram lá, nos textos originais, no hebraico e no aramaico para o Antigo Testamento e no grego para o Novo Testamento, e traduziram literalmente, palavra por palavra, no seu sentido e expressão da época. Porque nós temos muitas traduções, né? Mas temos traduções que têm, às vezes, interpretações. Quem traduz, não traduz a letra da lei, né? A letra do que foi escrito, traduz interpretando, e aí perde muito sentido, se perde. Mas por que eu coloquei a Vulgata aqui? Porque eu acho que a Vulgata, apesar de não ser a que eu uso para estudo, ela traz perfeitamente como está no Humberto de Campos, que são instruções aos apóstolos, advertências e estímulos. Então, eu acho que a do Haroldo não está assim, e a Bíblia de Jerusalém também não está. Né? Então, a Vulgata é a única que está perfeita, de acordo com o que está no Humberto de Campos. Aqui a gente já entra no texto. E aqui a gente já abre os microfones. Por quê? Aqui vocês vão começar a me ajudar a construir aquela listinha de instruções. De que forma? Esses trechos são os trechos do livro do Humberto de Campos e são as instruções que Jesus está dando para os discípulos. E eu quero que a gente consiga traduzir essas instruções para a gente. Por exemplo, ele começa falando, né? Amados, não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelos bens de todos. Vou falar, essa é a minha primeira anotação, não vou falar mais não, hein? Para esse trecho, eu coloquei assim, que a gente não pode querer a porta larga, a porta da facilidade. Nós temos que enfrentar as dificuldades, porque é através das dificuldades que a gente vai alcançar o crescimento. Então, eu resumiria assim, temos que ir pela porta estreita das dificuldades, porque é esta que nos liberta. O que vocês pensam? O que vocês, quando leem esse trecho aqui, qual a instrução que vocês tirariam dele? É exatamente isso. A gente tem que ter muita vontade e perseverança para passar pela porta estreita, né? Vai depender dessa vontade de cada um, né? Eu acho que quando ele fala... Oi, desculpa, Elza. Não, pode falar lá. Já chega, pode falar. Eu acho que quando ele fala ali na estrada escabrosa, né, estreita dos sacrifícios pelo bem de todos, é onde a gente se depara com o nosso egoísmo, né, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa vaidade, né, porque é uma estrada, né, difícil da gente deixar de seguir ela. Percorrer, né? De percorrer ela, né? É. Então, ó, eu tirei... Porque é uma estrada mais fácil, mais lisa, digamos assim, né?
a gente sempre procura o mais fácil, né? Fugir da estrada difícil, da porta estreita e entrar pela porta larga, e a gente lá na frente descobre que não é por ali. Então, olha só, para resumir, eu vou colocar ter vontade de perseverar, tá? Que foi o que resume o que vocês falaram, o que a Elza falou. A segundo trecho. Também não penetrais nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contendas, que nada aproveita as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. O que ele está falando aqui para a gente não fazer? São discussões sem discutir, às vezes, por besteira, entendeu? Que não vai acrescentar nada. Que a gente, às vezes, provoca, a gente tem discussões que não vão levar a um fim nenhum, muito pelo contrário. Tanto um contra o outro podem acabar mal, um com o outro, e não vão resolver nada. Né? Perde tempo, então, né? Você está perdendo tempo. Porque quando você quer discutir coisas essenciais com essência, não precisa haver discussão. Né? Você pode debater com a pessoa sem ter discussão, sem ter contenda. A contenda aqui são discussões sem essência nenhuma. É tipo assim, eu quero vencer, tá? Então você vai fazer o que eu quero. Então, na verdade, você quer sempre ter razão, você não dá ao outro para pensar, você quer ter razão. Então, é uma contenda sem... Toda contenda tem por trás uma vaidade, né? Um orgulho. Eu colocaria assim, o que vocês acham? Não perder tempo com discussões inúteis. Exatamente. Porque é uma imposição, né? Aí vem muito do personalismo, né? Que fica aflorando, né? Exatamente. E aí, como o mestre falou lá, né, na primeira passagem, que ele falou assim, de início eles tiveram dificuldades, né, de se harmonizar porque as contendas eram grandes. Um queria parecer mais que o outro. Mais que o outro. E de antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizer-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. O que ele está mandando fazer aqui? Pregar o evangelho, né? Divulgar o evangelho, né? E essa segunda parte aqui completa perfeitamente a primeira. Para de discussão inútil. Vamos divulgar o evangelho com pressa, rápido, sem perder tempo, né? Na minha interpretação, completa perfeitamente a primeira, né? Não podemos perder tempo, divulgar o evangelho. Ele já fala aqui, ide antes, quer dizer, antes de discutir, em busca das ovelhas perdidas. Exatamente. Esse antes está justamente retomando o que foi falado anteriormente. Exatamente. E agora, trabalhar em curar os enfermos. Tem muita coisa, hein? Vamos tentar. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, aqui no meu entendimento, encarnados e desencarnados, dando de graça o que de graça vos é concedido. Qual é a ordem aqui? Essa é fácil, hein? É a mediunidade, né? Que a gente deve exercer. E é o quê? O que é a mediunidade? São os dons do espírito, né? O amor em ação? Também, tudo isso. Mas eu resumiria em uma palavra: caridade. Sim. O que vocês acham? É melhor. Caridade é o amor em ação, né? Caridade, amor em ação, mediunidade, porque a mediunidade, né, Elza, é um dom que é dado para a caridade, né, para o trabalho. E esse trecho final aqui é totalmente ligado a isso, né?
dê de graça o que de graça vos é concedido, ou seja, os dons de mediunidade, de cura, né? Quando eles tiveram para expulsar os demônios, que era, né, tudo isso eles não poderiam cobrar, porque são dons divinos, né? E até hoje essa mensagem fica para a gente. Estou anotando aqui, em caridade. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva, aqui em cima, peraí, os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Qual é a ordem aqui? Cultivar os Vaidade valores. Bom, Quê? fala, Cris. Vaidade excessiva, não ser vaidoso, isso aqui é não exibais ouro ou prata nas vossas vestimentas. Vaidade, que é a simplicidade é o que é o mais importante. Eu colocaria que seriam os valores do espírito, os morais, que deviam sobressair, e não os materiais. Bem, Eu tive a curiosidade agora de buscar o significado de alpercatas. É sandália, tá? Com aquela que tem aquela tirazinha que amarra Alpercatas. Alpercatas são sandálias que tem aquelas tiras que você amarra. Fiquei curioso, que eu vi que danado de alpercata é essa. E qual é a mensagem aí, Rodrigo? Completa aí. Aproveita que abriu o microfone. Qual é a ordem a instrução aí de Jesus? É se posicionar de uma forma mais simples, né? Sem querer ficar todo bonitão nas vestimentas, né? Ostentando. O que hoje a gente tanto valoriza, né? Que tem até funk, ostentação, tudo é ostentação, como se fosse a grande virtude se fosse ostentar, é exatamente o oposto do que ele recomenda. Sabe qual foi a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que me veio na cabeça de imediato quando eu reli esse trecho? Servir a Deus ou a Mamon. Então, eu resumiria isso tudo que vocês falaram em não dar peso maior aos bens materiais. O que vocês acham? Lu tá muito quietinha hoje, hein, Lu? O que vocês acham da gente não dar peso maior aos bens materiais? Foi mais ou menos isso que eu falei, né? Sim. Então, estou resumindo o que você falou, um pouquinho do que a Cris falou. E o do Rodrigo falou também. Sim. Então, vamos prosseguir. Em qualquer cidade, isso aqui é interessante, ou aldeia onde entrardes, buscais saber quem deseja ir os bens do céu. Também completa o outro, né? Quem quer bens materiais, quem quer bens do céu. Com sinceridade e devotamento a Deus. Repartir as bênçãos do evangelho com os que sejam dignos. Oi? Até que vos retireis. Sim, querido. Vê isso. Cuidado com os microfones. A gente sabe, né, que os discípulos saíram depois da crucificação do mestre, né? Eles ficaram perdidos ali, sem saber o que fazer, mas aí o mestre retornou, né? E aí eles ficaram seguros e saíram para divulgar o evangelho e colocaram o pé na estrada. E aqui ele está, em qualquer aldeia, cidade ou aldeia onde entrar, de buscar e saber quem deseja, tá? Hoje, a gente está aqui se colocando como estes discípulos do mestre, recebendo essas instruções para seguirmos na nossa vida as instruções, podermos mais na frente divulgar o seu evangelho com o nosso comportamento. A gente hoje não peregrina mais, a gente não põe o pé na estrada, não vai em cidades ou em aldeias, mas a gente trabalha, a gente tem um núcleo de trabalho, a gente vai à casa espírita ou qualquer outro templo religioso, a gente vai, né, em outros locais tantos que a gente pode colocar esse ensinamento em prática, né? E aí, em qualquer lugar que a gente estiver, quem quiser ouvir o que a gente tem para falar, ou quem quiser observar o nosso comportamento como comportamento de um discípulo do mestre, a gente pode, né, a gente tem que dar ouvidos. Quem não estiver preparado para ouvir, né, quem não for digno,
a gente não simplesmente não deixa o irmão. Ele vai falar melhor disso mais lá na frente, mas deixa o irmão, né? E aí, o que vocês acham? Que depois que eu falei isso, que ensinamento, que instrução seria essa? É interessante, não é, como você vai buscar saber quem deseja os bens do céu. Porque, com sinceridade e devotamento a Deus, eu acho isso muito difícil, porque as pessoas comentam muito sobre o fato de que Jesus preferia estar reunidos com os mais simples, com os ladrões, com as mulheres perdidas, aquela coisa toda. Mas eu acho que aí é quem está disposto a ouvir, né? Porque às vezes você pode ser simples, pode ser uma pessoa que vive a sua vida, mas você não quer ouvir. Você fala do núcleo familiar, do núcleo do trabalho, tem o caminho, tem o ônibus, tem o trânsito, a gente tem isso por toda parte. E eu acho difícil. Como é que a gente que não conhece alguém vai saber se aquela pessoa deseja ou não, né, receber a palavra do Senhor? Eu acho isso um pouco confuso para mim. Então, Lu, posso te exemplificar com a minha vivência? Eu adoraria. Então, eu tive dois momentos na minha vida como espírita. Quando eu conheci a doutrina espírita, né, muitos sabem, eu era ateia, e aquilo, quando eu tive acesso à doutrina, aquilo se abriu, parece que alguém entrou na minha cabeça, né? E eu fiquei tão maravilhada com aquilo, que eu queria enfiar aquilo dentro do coração de todo mundo. Eu achava que eu tinha o poder de divulgar aquilo e transformar as pessoas e falar para as pessoas como é que vocês não estão vendo que aqui está a verdade. Mas aí, com o tempo, você vai amadurecendo, você vai estudando, né? Você vai... E aí eu comecei a perceber, né? Parei de ser essa louca, espírita maluca, né? Que quer enfiar espiritismo a goela abaixo de todo mundo. E simplesmente afirmava, quando me perguntavam, né? Qual a tua religião? Porque uma vez ou outra você fala uma coisa, outra pessoa fala assim, o que ela é? Evangélica? Não, sou espírita. E aí eu percebi, até hoje acontece isso, tem pessoas que se aproximam, né? E perguntam, Elaine, você é espírita? Sou. Estou com um problema, você pode me ajudar? O que o espiritismo entende disso, disso e disso? E aí eu vou e sento e converso. Outras, você é espírita? Eu assim, sou. Mas você sabe que no Evangelho de Jesus está dizendo que não pode falar com o espírito, né? Essa eu não. Não é o momento, não é com essa pessoa que eu preciso divulgar, sabe? Esclarecer. É para quem quer, para quem está pronto, para quem está com sentimento aberto. E você é evoluída. Eu já ia perguntar logo que lugar que está escrito isso, entendeu? Que você é evoluída. Já fiz muito isso, mas é uma discussão inútil, ó. Lá atrás, inútil, mandamento que Jesus, ali, né? É uma discussão inútil. Então, assim, na minha vivência, eu entendo que é você encontrar aquele que deseja aí os bens dos céus, e aí, para esse sim, você divulgar o evangelho para essa pessoa que realmente... E olha, são muitas pessoas hoje que estão buscando compreender, né, com razão, com equilíbrio, e assim, respeitando todas as doutrinas que a gente tem, todas, né? Porque todas têm o seu fundamento, todas têm o seu instrumento de libertação, mas, igual a doutrina espírita para libertar através do conhecimento claro e racional, não há. E hoje as pessoas já estão muito cansadas, né, de lidar com coisas que falam e não explicam. E hoje em dia a doutrina espírita é muito buscada, muita. Se a gente for ver a quantidade de sites, de pessoas assistindo palestras e pessoas de outros segmentos também, né? Então, na minha interpretação, seria isso. E aí, para esse daí, eu coloquei que é divulgar o evangelho em qualquer lugar. Tá bom? Sim, mas por que só com os que sejam dignos? Eu não sou digna, e aí? Assim, entende? Assim, eu não sei se isso é uma tradução, eu não sei o que é, mas
Os dignos já estão salvos, bicho. Eu preciso, porque eu não estou salva. Entende? Não, dignos ali eu colocaria como aqueles que querem de coração aberto compreender. Então, esses merecem, né? Que a gente gaste não, né? Que a gente empenhe o nosso tempo. Então, esses são dignos do nosso tempo para falar do evangelho. Aqueles que só querem contendas, esses não são dignos. Porque o evangelho não merece contenda. Jesus não precisa ser defendido. Eu vejo esse digno com essa dignidade moral, né? Porque eu não vejo essa dignidade só do conhecimento, não, porque muitos, Sim, né, que a gente conhece que não têm esse conhecimento, né, teórico, enfim, ali versículo, palavra, mas o exemplo e a atitude tem uma grandeza que nos cala, assim, essa autoridade moral, né? E eu acho que dos maiores exercícios aonde a gente divulga a doutrina é o nosso exemplo. Eu lembro na faculdade que assim, porque assim, a doutrina espírita sempre esteve na minha vida pelos meus pais serem espíritas, então nasci no berço espírita, né? Então as coisas sempre foram muito naturais de estar fazendo aquilo. Eu lembro na faculdade que eu gostava muito de ir para um negócio que tinha no Eurípides, que era as quentinhas e tal, aquela coisa toda. tinha não, E eu tem, sempre né? dizia, ainda tem, né? Aí eu dizia assim, eu vou para quentinha, mas era tão automático, igual dizer assim, estou indo fazer isso, fazer aquilo. E aí eu percebia que isso gerava uma curiosidade, né? E assim, o que é isso, né? Então, assim, o trabalho gera também um movimento de curiosidade do que é isso que vocês estão fazendo. E até hoje, assim, amigos meus de faculdade, que a gente se encontra, a gente se fala, eles sempre perguntam, e as quentinhas? Eu concordo plenamente, é exatamente isso que você está falando, né? Ó, o Marquinhos colocou aqui, quando tentamos, não devemos forçar. Quando a gente tenta falar, né, Marquinhos, explicar, pois isto pode afastar em vez de aproximar. Perfeitamente. Às vezes você força uma situação ali e às vezes você é até grosseiro. Eu fui várias vezes, né, grosseira com vários irmãos e por falta de conhecimento, de tato, de simplicidade e principalmente de humildade, né? Da gente saber também acolher o que o irmão está falando, aquela ali é a verdade dele. A gente não tem direito de agredir a verdade do outro, né? E achar que a nossa verdade é melhor, né? O Marcos, meu amorzinho, fala que o coração do outro é terra que ninguém pisa ou não deveria pisar. O tempo é muito curto. Marquinhos está falando dessa aqui. Adjetivo de honesto que expressa demonstra dignidade. Realmente o exemplo de... Aqui é Ana Pinho. Realmente o exemplo de nossas condutas, nossa forma de ver e estar no mundo constitui uma grande prova. É o nosso exemplo, né? Quer ser discípulo do mestre, é o nosso exemplo, é o exemplo que arrasta. É você se transformar, que vai mostrar para o outro que é a transformação que muda, né? Não as palavras, como a Meg falou, não é o conhecimento, não é a cultura, nada disso. É o nosso coração, né? A nossa transformação íntima. Então, eu coloquei divulgar o evangelho em qualquer lugar, tá? Vamos para o próximo. Deixa eu botar aqui. Esse é grande. E quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, olha como que um completa o outro, né? Se merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Gente, esse trecho aqui é um dos que eu gosto mais. Se, porém, não for digna, olha digna aí de novo, torne essa mesma paz aos vossos corações. Ou seja, aqui ele já está partindo do ponto que você já está indo com paz no coração. Você entra em alguma casa, essa expressão casa, ela é muito ampla, né? Porque ela pode ser casa construção, um lar, ela pode ser casa, o nosso planeta, e ela pode ser casa, o nosso coração, né? Porque o nosso coração é a nossa casa interior, né? Então, quando você penetrar em qualquer um desses lugares,
você faça, né, desça sobre ela a sua paz. Aí você já precisa estar com a paz, né? Desça sobre ela a sua paz. Mas se ela não for digna, vamos colocar esse digna como se não estiver pronta, né? Se não estiver preparada para receber essa paz, torne essa mesma paz aos vossos corações. O que ele está dizendo aqui? Entrega a paz. Não receberam a sua paz? Volta a sua paz ao seu coração. Não puxe a falta de paz do outro. Deixa a falta de paz lá no momento dele. Retorna a paz para o seu coração. Retorna em paz para a sua caminhada. Olha que interessante essa passagem. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai sacudindo o pó dos vossos pés. Interessante que esse trecho está no Evangelho. E aqui, o Humberto de Campos dá uma explicadinha para a gente disso. Porque quando termina, sacode a poeira dos vossos pés, se parasse ali, ponto, a gente vai ficar pensando um monte de coisa, né? O que isso quer dizer? Aí ele explica. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade, né? O que ele falou ali anteriormente. Se o outro está com rancor, com raiva, com mágoa, com agressividade, não perca a sua paz, nem puxe para você esses sentimentos. Deixa com o irmão e siga com a sua paz. Em verdade, vos digo que dia virá, isso aqui também é importante, em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. O que ele está falando aqui? Pecar também é uma palavra que tem um sentido muito amplo, né? Pecar é errar o alvo. E o alvo é Jesus. Então, pecar, toda vez que a gente peca, a gente sai do caminho que leva até o Mestre Jesus. Esse é o sentido resumido, tá, de pecar. O que ele está falando aqui? Quem não alcançou ainda o conhecimento do Mestre, né? Quem não alcançou ainda, porque onde há o mal, na verdade, há a ausência do bem, né? Esses grandes pecadores, mas que eles não se colocam como discípulos, eles não falam em seus lábios sobre a crença, eles não divulgam o Evangelho de Jesus, eles serão menos cobrados, porque eles ainda não receberam ou não absorveram, né? E não será muito cobrado deles, mas quem já tem o conhecimento, desse sim, desse muito será cobrado. Tem a passagem lá do Evangelho também, né? E aí, desse trecho aqui, grande, né? Qual a instrução que a gente tira? Aninha chegou agora. Aninha, a gente está tirando das instruções do mestre, a gente está construindo nas nossas palavras, na nossa tradução, as instruções que ele deu para os discípulos. Sim. Posso falar, já que ninguém falou? Claro, Lu. Eu acho o mais impressionante aqui são as últimas frases, né? Virá o dia em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para aqueles que procuram Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Eu acho isso tão verdadeiro hoje em dia, né? Assim, na verdade, hoje em dia não, né? Desde aquela época, desde sempre, eu acho. E é aquilo, né? A gente que sabe, a gente que eu falo, não estou falando de espírita, nem de nós, nada disso, estou falando da pessoa que sabe o que ela faz de errado, ela tem muito mais responsabilidade do que aquele que faz a mesma coisa sem saber que está errado, né? E a gente tem a oportunidade de estudar, de entender, de ler, de tirar as nossas conclusões, e aí a gente não pode dizer que não sabia, né? Exatamente. E enquanto você estava falando, eu peguei aqui. Não seria tão dura assim, não, com a gente, não. Não, Aninha? Não. É porque você se garante, Aninha, você tem coração bom, querida. Eu não. Eu justamente por isso, para me defender, que eu estou falando isso. Está escrito, não fui eu que escrevi, está ali. Ó. Nem eu, hein? Assim, eu vejo todo o ensinamento do Cristo, né?
bem atual. E assim, em determinados momentos, em situações, eu vou falar até eu, para não falar de ninguém, eu me vejo em vários personagens, naquele que está de um lado e naquele que está do outro. Porque assim, ainda não consegui chegar num estado pleno de total e absoluta firmeza, sabe? Para me manter em harmonia e equilíbrio. Então, às vezes, eu dou a derrapada, eu dou a deslizada. E aí, eu jogo a poeira na cara do outro, sabe? Às vezes, não. Quando eu jogo essa poeira, hoje, com todo esse ensinamento que a gente tem, e essa vontade de ser uma pessoa melhor, isso me remove profundamente o coração, tá? E aí eu tenho que me trabalhar para essa culpa não gerar uma depressão, um conflito ainda maior. Isso já acontece, e pelos estudos a gente vai educando o pensamento, vai se equilibrando, ver que, assim, o Pai, por mais que a gente comente isso, aquilo, Deus e basta e cuida da gente, ampara a gente. Então, a gente ter essa certeza do amor de Deus, isso vai acalmando o nosso coração, né? E quando você consegue, né, não, como é que se fala? Não revidar, poxa, nossa, para mim é a glória. Para mim, assim, a maior felicidade hoje é não revidar, sabe? Ou é me colocar com respeito ao outro, tá? Me colocar de maneira civilizada. Eu acho que esse é o aprendizado, porque Jesus não deixou de falar. Jesus falou em todos os momentos e aproveitou todas as oportunidades para falar o que era necessário. Aninha, você Mas está quando perfeita. não, Eu queria fazer uma pergunta aqui, depois disso que você colocou. Quem não está, né, nessa caminhada, atire a primeira pedra. Agora aqui, pode atirar a pedra aqui. Todos nós. Essa caminhada só é a caminhada de todos nós, né? Todos nós estamos, né? Errando, levantando, e quando a gente consegue acertar, é justamente isso que você falou. Nossa, que coisa boa! A gente se sente mais próximo, né? Do Evangelho. Mas é isso mesmo, a caminhada que todos nós estamos. Ô, Aninha, eu fiquei vendo você jogar a poeira, né, no rosto do outro. Foi romântico. Eu acho que se a gente está jogando assim uma poeirinha, olha, o caminho está lindo. Tá bom, né? Porque quantas vezes a gente taca tem gente tacando tijolo. E outra coisa. A poeira foi o termo que ele usou, né? Foi assim, Jesus ele é tão amoroso, né? Porque usa esses termos que é onde a gente consegue ver uma forma mais poética ali. Mas nós assim, por que nós ainda apedrejamos? Porque nós fizemos isso por muitas e muitas vidas, né? Nós apedrejamos, literalmente apedrejamos, e nós continuamos, né? Através da palavra, às vezes a gente já não tem mais assim, não a vontade, que às vezes existe, mas o âmbito de querer jogar mais, a gente já não joga mais, né? Fica ainda infelizmente, na condição do pensamento, mas são assim, freios. Mas é a trajetória também, né, Meg? É a trajetória. É assim que a gente vai. A gente antes a gente esbravejava, agora a gente consegue não mais esbravejar, mas ainda está aqui dentro, né? Daqui a pouco a gente não vai ter nem mais aqui dentro, a gente vai ter essa paz aqui, ó, que ele está falando. Se entrar num lugar e não estiver em paz, mas você está em paz, guarda a tua paz. A gente vai chegar lá um dia. Ó, vou prosseguir aqui, tá? Que a gente está na metade. Sabe, Oi, Cris, fala, meu amor, fala. Dando seguimento do que a Aninha falou, uma coisa eu acho que isso aí eu posso dizer que é comigo, né? Hoje,
eu acho que a gente já consegue saber entender as nossas mazelas. A gente antigamente fazia as coisas e achava aquilo a coisa mais normal do mundo. Exatamente. Não é? Isso era muito. Depois que você tem um pouco de conhecimento e muitas coisas acontecem com você, alguns desafios, você sabe que você tem que trabalhar aquilo. Você já tem esse conhecimento, coisa que no passado você não tinha. Você já tem esse conhecimento. É difícil, é muito difícil. Às vezes você ainda não está preparado para a mudança do processo, mas você já sabe que é aquilo que você tem que trabalhar. E alguma coisa, talvez não... alguma coisinha você consegue transformar, uma coisa pequenininha, mas que, como diz a Aninha, só em conseguir não revidar, às vezes na outra vai, mas só em conseguir naquele não revidar, já é uma... eu sinto isso comigo, entendeu? Eu sinto isso comigo mesmo. Só da gente se colocar na vontade de transformar e fazer essa autoanálise já é um grande caminho. Se não der tempo de terminar hoje a gente vai fazer mais um capítulo. Fala pra gente, tá? Muita coisa. Vamos lá. Espera aí. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Deixa eu só falar, eu não falei o anterior. No anterior eu coloquei assim, não abale a tua paz, nem a paz daquele que não está pronto. Sedes manso... Não, agora que vai vir esse. Esse daqui, então, o que vocês acham? É por essa razão que vos envio como ovelha. Aqui ele está dizendo, tem a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Os estudiosos, você está muito quieta. Solta teu microfone aí. Eu fechei sem querer. As ovelhas são mansas, né? E os lobos são... não sei, agora me embolei com as serpentes. As serpentes são prudentes, né? Que está escrito aí. Eu acho que a gente não pode ser bobo, né? Deixar os outros fazerem... A gente tem que estar sempre alerta, não deixar o outro fazer mal para a gente. Eu acho que é por aí, mais ou menos. Acho que não estou sabendo explicar direito. Por aí, eu também acho. Quer dizer, está certa. Eu acho que a gente tem assim, não deixa, a gente tratar o outro bem, mas não deixar o outro fazer mal para a gente. Tem que estar alerta. Eu acho que é por aí, mais ou menos. Voltou. Eu também acho. Eu coloquei assim, alguém quer mais quer falar sobre eu pensei já colocaria. Quem falou? Eu pensei na condição onde Jesus fala, né? Ele assim, Jesus é firme, né? Em muitos momentos ele tem que se colocar na condição de firmeza, como nós também, né? Não ficar ali de cara aluada também. Tem que ser firme em alguns momentos. O firme com doçura que é o aprendizado, né? Porque Jesus fala, vai, mas não peque mais. Então, assim, ponto. Também acho. Priscila ia falar, Pri? Eu ia falar que o que eu entendi dali é o tal do orar e vigiar. Muito bom. Também. Eu coloquei um pouco de tudo aí que vocês falaram. Eu coloquei sedes manso e pacífico, mas prudente e firme. O firme eu acrescentei agora, vou ser sincera, com a fala da Meg. Prudente e firme. Pode ser? Vocês acham? Elaine, Jesus era manso, pacífico, mas com os fariseus ele era bem prudente, porque ele sabia que dali vinha... E firme. Ali vinha tapa na orelha. Eu gosto muito, Lu, assim, de fazer uma colocação toda vez que a gente se refere a Jesus com esse perfil, né? Sim, ele era. A gente lê o Evangelho e a gente vê que de várias formas, de vários momentos, ele precisou ser firme. Mas eu vejo, às vezes, né, umas ciladas nessas passagens de Jesus sendo mais firme, onde as pessoas, que não é o nosso caso, onde as pessoas justificam, às vezes,
muita rigidez, às vezes até grosseria na forma de conduzir o evangelho, dizendo que Jesus também, quando precisou, chutou lá as bancas, né? Só que Jesus tinha moral, né? Porque ele tinha muito amor e ele amava de uma forma que a gente não entende ainda. Então, ele tinha uma moral, uma elevação moral para ser realmente um educador. Às vezes, a gente tem que ser prudente com isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem que ser firme porque Jesus também foi firme. Mas ele tinha absoluta razão em tudo. Será que a gente tem conhecimento das nossas causas para saber se a gente está 100% com a razão? Então, às vezes, quando a gente se refere a essa forma que Jesus educava, às vezes, um pouco mais rígido, eu fico um pouco, assim, receosa de certas interpretações que são dadas para isso. Não foi o caso de nenhuma colocação aqui, tá? Isso foi uma coisa que me veio à cabeça que eu achei importante trazer para vocês. Vamos lá, vamos seguir. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos 6 tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados, quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Os discípulos, literalmente, foram entregues aos tribunais, açoitados, foram conduzidos como réus à frente dos governantes. Hoje, graças a Deus e ao sofrimento deles, a gente não acontece mais isso com a gente quando a gente fala do Evangelho de Jesus, nem do Espiritismo, né? Que também já foi muito perseguido, mas hoje em dia, graças a Deus, não é. Mas a gente sofre ainda, né? Outras formas de açoitamento, outras formas de descrença, de tirania, né? A gente ainda assim, de humilhação, nosso povo sofre muito com isso, né? A gente ainda sofre muito com isso. E aí, o que Jesus está falando para a gente em relação a isso, né? Se você está com ele, se você está caminhando com o mestre, se você precisar falar dele, se você se conectar, será ele que vai falar com você. Aqui tem uma mensagem, eu acho, muito importante também, para quem atua, né, quem trabalha de forma atuante na seara do mestre. Às vezes a gente acha que as ideias, né, as boas ideias, as grandes ideias, as grandes conduções do trabalho são obras nossas. E a gente esquece que o tempo todo a gente é conduzido, quando a gente está ligado à boa vibração, né, ao bom trabalho, de coração entregue ao trabalho do mestre, com certeza, em todo momento, nós somos conduzidos. E é ele que fala por nós, né? A gente precisa ter a humildade de entender isso. Porque muitos não têm a humildade, né? Acham que a obra é maravilhosa, né? Aquele estudo que eu fiz, aquela palestra maravilhosa, aquele direcionamento do trabalho maravilhoso foi obra minha, unicamente minha, e esquece, né? Não tem a humildade de entender que a gente está sendo guiado o tempo inteiro. O que vocês tiram daqui? Eu coloquei... Uma coisa que eu estava... fala, né? Assim, essa interpretação... Tem uma televisão aí. Fala, Meg. Essa interpretação que você acabou de falar assim, é muito claro dentro desse contexto aí. Mas uma coisa que me veio é aonde também nós não nos colocamos em função daquelas questões assim, mas como é que eu posso estar falando? A gente se coloca numa condição também muito de... Como é que eu vou dizer o que está vindo aqui?
aquela condição onde você se coloca, você fala assim, eu não posso falar porque a minha condição moral não me permite a palavra, né? E, às vezes, esse instrumento, né, naquele momento, você é uma pessoa, assim, sendo esse instrumento divino, né, de se colocar, de se posicionar, a gente não pode esquecer porque a gente se coloca assim, mas não é Chico, não é Jesus, é fulano, é ciclano. Eu acredito nessas inspirações, nesse auxílio constante da espiritualidade, nós como instrumentos desse trabalho o tempo inteiro, né? Então, eu acho sim, porque às vezes a gente tem essa tendência de se crucificar, de se martirizar, de que assim, eu não sou, não é, não, eu acho que se você está numa trilha, num caminho, o trabalho ele é um trabalho ali duplado o tempo inteiro, de irmão e de carinho, aonde os dois vibram pelos dois lados. É aquela conquista do igual o filho que tira a nota depois de ter conseguido estudar. Então, assim, a espiritualidade tem essa percepção muito clara. Se você está disposto, querendo fazer, é a mesma coisa que assim, uau, conseguiu, tirou a nota que deveria tirar. Penso muito também nesse adendo, assim, não sei se tem uma relação, mas é o que veio na minha cabeça. Sim, eu acho que também, concordo. Eu queria aproveitar essa fala da Meg. Outro dia, já tem um tempo, eu comecei a escrever sobre Eurípides. Aí me veio um pensamento assim, nossa, escrever de Eurípides, quem é você? Aí outro pensamento veio, quantos já falaram de Jesus? Quantos já escreveram historinha, história em quadrinho, livro, revista, quadro na parede? Quem é maior, Jesus ou Eurípides, e quantos falaram? Sabe? E aí, por que não, né? A gente não pode, né, não se colocar numa posição digna, né, para falar, né? Então, eu acho que a gente Jesus precisa da gente também, que a gente fale, que a gente seja esse exemplo, essa carta viva, né? E eles contam com o que tem para hoje, né, Aninha? Sim, nós somos instrumentos que eles estão lá, ó. Nem sempre vou fazer outra pergunta. Quem conhece a Aninha aqui e acha que ela não pode falar de Eurípides, levanta o dedo agora. Não vai ter um dedo levantado, Aninha. O que é isso, Elô? Que saia justa. Não vai ter. Maravilhoso, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou terminar só esse slide, não vamos terminar o capítulo hoje, porque a gente precisa falar de Judas e a gente não vai conseguir, tá? Então, vamos colocar para o capítulo, para a semana que vem, terminar esse capítulo. Então, vamos só terminar esse slide aqui. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão... Olha aqui, gente, que atual. Entregará à morte o próprio irmão. O pai, os filhos. Espalhando-se no caminho o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui já é um incentivo, né? O que vocês tiram daqui? O que a gente tira daqui? Acho que é a fé, né? A fé, a perseverança. Porque quando a gente se afasta, a gente cai no atoleiro, né? Quando a gente se mantém, né, firme. Vai falar, Lu? Eu quero. Você acha que esses irmãos, etc., ele falava dos de sangue mesmo ou falava da nossa família universal? Eu acho de tudo. Quando a gente faz um estudo, eu já até falei várias vezes aqui, né? O estudo do miudinho, que é um tipo de estudo que a gente faz sobre os textos do Evangelho, a gente estuda significado de palavra por palavra. E eu acho que esses irmãos abrangem tudo, tanto os de sangue
como nossos irmãos universais, né? São todos os filhos, porque são todos irmãos. Jesus se refere à humanidade inteira como irmãos. Então, para mim, é toda essa humanidade, não somente aqueles consanguíneos. Porque os cristãos foram praticamente perseguidos até mais ou menos 400 anos depois da vinda de Jesus, ou da morte dele, não lembro. E aí, acho que houve bastante perseguição, principalmente em família, né, de sanguínea. Ver E Paulo, é o que ele perseguida passou. até hoje. Só ver o que Paulo passou depois que ele se dobrou ao cristianismo. Foi rejeitado pelos pais, foi rejeitado pelos amigos, e se tivesse irmão também teria sido rejeitado. Então, eu acho que é isso. Eu também colocaria nesse trecho aqui ter fé e perseverança. Acho que se adequa aqui. Deixa eu ver, tem alguém falando no bate-papo. Eita. Marquinhos não abre o microfone, mas aqui ele fala dessa, hein? Todos podem expressar a vontade de Deus, mesmo aqueles que estão no erro em algum momento, pode fazer a conexão. Pois se assim não fosse, nós também não poderíamos em nenhum momento. Perfeito. E falsa humildade ou entendimento equivocado. Até nos dias de hoje, todos os que adotam o bem são perseguidos. Exatamente. A gente, por exemplo, né, já teve situações assim, dentro da casa espírita mesmo, né, no trabalho do bem, aquele que quer empenhar o entendimento, né, é perseguido. É perseguido. Né? Aquele que quer trabalhar ali seguindo mesmo os ensinamentos. E assim eu vejo em muitos locais, né? Não só, mas em muitos locais. Aqueles que querem empenhar, falam assim, tá sendo bonzinho demais. Fala sério, também não pode ser bonzinho assim, não. É isso. Então, eu colocaria aqui perseverança e fé. Último, hein? Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra. Vou tirar aqui de cima. Porque, em verdade, vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. Às vezes a gente pensa, né? Por que eu? Porque eu passando por essa prova? E olha o mestre aqui falando, vocês já viram o quanto eu sofri? Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não precisava. Jesus não precisava. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o Senhor. Isso aqui, é só esse trecho também dava um estudo de 1 hora para a gente, né? Ele está dizendo aqui, se o sofrimento aparecer para você, você tenha resignação, fé e perseverança. Porque se eu, né, que sou o mestre, que não precisava, já sou um espírito puro, vim à Terra e sofri, por que vocês, né, que são os discípulos do mestre, que estão na caminhada ainda, não vão sofrer? E aí ele coloca, nem o servo mais que o Senhor, né, que ele coloca na gradação né, de sofrimento mesmo, né? Chico tem uma... Vai falar? Posso falar? Claro, pode falar. Já terminamos Chico aqui. tem uma fala... Qual foi o filme que é a Cristiane Torlone, que é a mãe que perde o filho? As Vidas de Chico ou As Mães de Chico? As Mães de Chico. As Mães de Chico, né? Tem uma hora que a Cristiane Torlone se encontra com o Chico e ela faz essa pergunta, né? Por que eu, né? Aí Chico só manda. E por que não? Perfeito. Assim, quantas vezes, né, a gente se faz essa pergunta, por que acontecendo isso na minha vida? Desculpa, Aninha, fala. Não, é isso mesmo, né? Quão especial nós somos para não passar, né, para o que precisamos passar, né? E se a gente pensar, né, se a gente conseguir lembrar
de que não há prova, expiação, sofrimento, constrangimento, não há nada, nenhuma situação de dor que a gente passe que seja obra do acaso. Todas são resultantes da lei de causa e efeito. Todas são resultantes das nossas escolhas, né? Que nós fizemos ou no passado ou nesta vida mesmo. Porque a gente, às vezes, vem com um plano, né? E sai daqui, não cumpriu, ainda sai com uma carguinha a mais. Então, para nós ainda que temos esse conhecimento da lei de reencarnação, lei de causa e efeito, né? A gente ainda mais não pode pensar nesse porquê comigo. Vou abrir aqui agora para a gente encerrar. Ó, Thalita, Priscila falou, Vavá, que deve estar com a Raíssa também, a Beta, Gabi, Sussu. Agora eu quero que vocês digam, antes de a gente terminar, se vocês gostaram, o que vocês acharam. Pode continuar assim, Roberta está rindo. Ri não, Roberta, abre esse microfone. Eu tô de ouvinte hoje. Ô, amor. Só aprendendo, só observando. Só hoje, Roberta? Fala a verdade. Não, essa é a Gabi, Lu, que falou. Beta, abre o microfone. Fala só assim, gostei, não gostei. Um dia eu faço essa menina abrir o microfone, gente. Oi, Elaine, eu gostei. Eu estou sem vídeo porque estava congelando. E aí eu estava congelando. Tá ótimo, Thalita. Obrigada, tá? Brincadeira com você. Oi, prima. Oi. Gostei. Opa, amei. Abriu o microfone. É muito tímida. Ó, não deu para terminar, mas não vou correr. Meu amigo queridíssimo Marquinhos aqui falou, vou falar, hein, Marquinhos? Puxão de orelha que você me deu aqui no privado. Ele falou assim, não corra. Se não der para fazer hoje, faz semana que vem. E você está certíssimo. Não vamos correr com esse evangelho maravilhoso de Jesus e com essa experiência maravilhosa que a gente constrói aqui. Todo mundo pensando junto, sentindo junto, expressando juntos sentimentos. É muito bom. Alguém quer mais falar alguma coisa? A gente pode encerrar? Então, vou encerrar, tá? Quem quer fazer a nossa prece? Eu hoje quero fazer a prece. Ótimo. Obrigada, Ana. Então, pode fazer. Eis-nos aqui, chegando ao término dos nossos estudos. E elevamos os nossos pensamentos ao grande Pai. As graças, as muitas graças recebidas por mais esse dia de estudo. Jesus, eis-nos aqui, diante de nós, com os corações abertos, transbordantes de alegria, por tudo que vos nos concedestes, através da espiritualidade maior, dos vossos mensageiros celestes, dos nossos protetores. Somos gratos, Senhor, por toda essa proteção, por todo esse auxílio, bem como também a toda a espiritualidade maior que está sempre com cada um de nós, nos auxiliando, no entendimento. Fica conosco, Mestre, hoje, Que assim seja. Obrigada, Ana. Obrigada, queridos. Até terça que vem. Fiquem com Deus, tá? Uma noite abençoada para todos. Parabéns, Elaine. Tchau. Gabi.